Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, amém? Gostaria de convidá-los a abrir as Sagradas Escrituras no Salmo de número 54. Nós estaremos meditando nessa noite sobre como nós devemos lidar com a perseguição. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Ó Deus, salva-me pelo teu nome, faze-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca, pois contra mim se levantam insolentes e violentos procuram tirar minha vida. Eles não têm diante de si o temor de Deus. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus inimigos. Por tua fidelidade, ó Deus, acaba com eles. Eu te oferecerei sacrifícios voluntários. Louvarei o teu nome ao Senhor, porque é bom, pois Ele me livrou de todas as minhas aflições, e os meus olhos verão a ruína dos meus inimigos. Meus queridos, existe um texto do Evangelho de João, capítulo de número 15, versículo de número 20, que Jesus ele se dirige aos seus discípulos com a seguinte advertência. Ele disse: lembrem-se do que eu disse a vocês, o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Meus queridos, desde que Jesus pronunciou essas palavras no Evangelho de João, a igreja ela tem passado por perseguições. Em alguns momentos essas perseguições se tornaram intensas, que o simples fato de se declarar cristão, a pessoa estava assinando uma sentença de morte. Em outros momentos, durante esses 2000 anos de história da igreja, as perseguições ficaram mais veladas, as perseguições se tornaram mais escondidas. Por exemplo, no Brasil, existe de certa forma uma perseguição contra os cristãos, de forma velada. Para vocês terem noção, no Brasil, muitos cristãos são escanteados, são relegados ao ostracismo em todas as áreas da sociedade, porque eles defendem, meus irmãos, doutrinas que são defendidas e ensinadas pela palavra de Deus. Nós vemos, pelo menos, meus irmãos, no Brasil, vários partidos tentando criar leis para que, por exemplo, o simples fato de, como cristãos, como pessoas que creem na interpretação da Sagrada Escritura, na inspiração da Sagrada Escritura, o simples fato de nós chegarmos para uma pessoa e dizer para ela que a homossexualidade, não segundo as minhas concepções, nem as concepções da igreja, mas pelo simples fato da homossexualidade ser condenada à luz da Sagrada Escritura, nós somos taxados de intolerantes. E aí, meus irmãos, aquelas pessoas que detêm, que são grandes influenciadores, não todos, começam a fazer com que as pessoas vejam a igreja como um povo que quer atrasar a modernidade, como um povo que é intolerante, como um povo que deve ser relegado ao ostracismo. É por isso, meus irmãos, que é muito fácil ver no mundo e no Brasil muitos exemplos de pessoas que são facilmente manipuladas, porque, infelizmente, não treinaram a sua mente para filtrar se aquilo que elas aprendem nas universidades é de fato a verdade, ou se é apenas um professor tentando manipulá-las. É muito comum você ver no mundo e no Brasil, por exemplo, um bocado de gente invadir uma igreja, gritando palavras de ordem, tentando atrapalhar o culto, como a gente vê igrejas católicas, como nós vemos igrejas protestantes sendo invadidas, tendo a sua liberdade de culto tolhida,
porque simplesmente as pessoas, a grande mídia, os grandes influenciadores olham para a igreja e chamam a igreja de atrasada, de intolerante, e então a igreja deve ser silenciada. É esse tipo de perseguição que nós vivemos. Eu sei, meus irmãos, que com as mudanças políticas na América Latina, há muitos, meus irmãos, muitos cristãos temerosos de que a perseguição no Brasil, ela venha se tornar bem radical, do tipo de perseguição que acontece em países como, por exemplo, a Nicarágua, onde o governo tenta silenciar a fé cristã, onde igrejas católicas e igrejas protestantes estão fechadas pelo simples fato de se colocarem contra o autoritarismo, por pregarem a liberdade de consciência. Então, no Brasil, existe esse risco real, se acompanhar a tendência da América Latina. Mas, meus irmãos, diante de tudo isso, esse salmo, meus irmãos, é importante para nós, que ainda não estamos vivendo em um contexto de perseguição mais dura, como muitos dos nossos irmãos do passado enfrentaram. Esse salmo é importante, meus irmãos, porque nele nós encontramos um Davi também sendo perseguido. Ele estava sendo perseguido pelo rei Saul. O rei de Israel estava literalmente perseguindo o melhor dos súditos, o seu melhor súdito, o seu grande general, o campeão das batalhas. Ele estava literalmente perseguindo o melhor dos cidadãos de Israel. É isso que os governos autoritários fazem quando perseguem a igreja. Estão perseguindo os seus melhores cidadãos. É a igreja quem ora pela paz nacional. É a igreja quem deve orar, como Paulo exorta, orar pelas lideranças instituídas. Eles estão perseguindo aqueles por quem Deus ouve as orações, e as nações são abençoadas por meio dessa oração e dessa intercessão da igreja. Eles estão perseguindo os melhores súditos, assim como Saul estava perseguindo aqui Davi. E olhando para esse salmo, é possível, meus irmãos, aprender como nós devemos reagir diante da perseguição. Como nós devemos reagir diante de toda e qualquer perseguição. Em primeiro lugar, nós aprendemos aqui que diante da perseguição, que para lidar com a perseguição nós devemos orar. Olha o que aqui diz os versos 1 e 2 do texto. Ó Deus, veja que Davi está se dirigindo, ele diz: ó Deus, salva-me pelo teu nome, faze-me justiça pelo teu poder. Escuta, Deus, a minha oração e dá ouvidos à palavra da minha boca. Davi está indo até Deus em oração. Quando eu estava meditando, estudando o contexto desse salmo, eu lembrei de uma frase que o irmão Wellington gosta muito de dizer. O irmão Wellington tem uma frase que ele sempre diz para mim: Moisés, o coice que dói mais é o coice do jumento que a gente amansou. Porque você não espera. Você amansou o animal, você não espera que ele vai dar um coice em você. E realmente o que o Wellington quer dizer é que a traição, a perseguição daqueles que são próximos de nós é a que dói mais, porque você não espera. E, meus irmãos, é justamente isso que está acontecendo aqui. Ser perseguido é algo muito doloroso, mas ser perseguido pelos seus próprios irmãos é algo ainda mais doloroso. Meus irmãos, era justamente isso que Davi estava passando. Note a situação de Davi. Saul está perseguindo Davi. Davi está fugindo. Só que Davi escuta que os seus irmãos da tribo de Judá, que fazem fronteira com a Filístia, estavam sendo invadidos pelo povo filisteu. Davi, mesmo perseguido, ele consegue passar pelos frontes do rei Saul. Ele consegue passar escondido pelas barreiras que o rei Saul havia montado. Ele vai até a região da sua tribo, a tribo de Judá, dos seus irmãos, e pelo milagre de Deus, pelo poder de Deus, o pequeno exército de Davi consegue livrar as cidades de Judá que estavam sendo invadidas pelo povo filisteu. Agora, meus irmãos, qual foi a reação do povo de Judá? Qual foi a reação dos irmãos da tribo de Judá? Os irmãos de Davi, eles vão contar a Saul que Davi estava escondido entre eles.
Você vai encontrar isso lá em 1 Samuel, capítulo 23. Os próprios irmãos da tribo de Judá, que Davi acabara de protegê-los, acabara de lutar por eles, acabara de libertá-los, estavam agora indo contar a Saul aonde Davi estava escondido, para Saul pegar e o matar. Eles queriam encontrar o favor de Saul, mas estavam entregando o seu irmão. Meus irmãos, como é doloroso ser perseguido e traído por pessoas próximas. Como isso causa uma dor, porque você não espera. Das pessoas próximas, você não espera perseguição, você não espera traição, você espera contentamento dela com você, você espera palavras de bênção, conforto, consolo, você espera que ela trabalhe junto com você por dias melhores, mas você não espera traição, você não espera perseguição, não. Isso lembra muito bem, meus irmãos, e Jesus já havia nos advertido também sobre isso. Em Mateus capítulo 10, versículo 36, de que aqueles que servem a Deus, daqueles que vivem o Evangelho, que pregam o Evangelho, aqueles que são do Evangelho, haveria de se levantar inimigos dentro da sua própria casa. Ele diz, Mateus capítulo 10, verso 36, os inimigos do homem serão aqueles da sua própria casa. Porque há uma diferença muito grande entre aqueles que vivem nas trevas e aqueles que vivem na luz. Peguem a experiência, meus irmãos. Se vocês estiverem na madrugada e acordarem na madrugada, está tudo escuro. Quando você liga a luz, o que é que acontece? Os seus olhos começam a faiscar e a doer. Você não consegue se adaptar rapidamente à luz que começou a aparecer rapidamente. É isso que acontece com aqueles que não são crentes, que quando estão na presença da luz, eles têm dificuldade de estar na presença da luz, e então eles perseguem. Eles querem que a luz apague e volte a ser escuridão. Essa é a situação, é isso que o mundo faz com a gente, como igreja. A ideia é que eles querem nos apagar, eles querem nos tirar, porque a nossa presença, a nossa pregação, o nosso testemunho mostra para eles que a vida deles está totalmente aquém da vontade de Deus. Pense, meus irmãos, por exemplo, em uma esposa que chega toda feliz depois de um domingo de culto, onde ela encontrou o seu Salvador, onde ela experimentou uma alegria essa profunda, que nada que ela tinha experimentado antes fazia jus, fazia nada igual. E então ela conta para o marido, e o marido simplesmente diz, eu não quero ser esposo de crente, eu não quero ser marido de crente. E então começa a persegui-la, começa a proibi-la de vir à igreja, começa a proibi-la de ler a Bíblia. Existem inúmeros casos. Pensem, por exemplo, naquele jovem que encontrou o seu Salvador, mas os seus pais são de outra religião. E então o pai e a mãe começam a forçar aquele jovem a não professar a sua fé. Meus irmãos, existem vários testemunhos, inclusive a gente viu recentemente com um missionário ali em Pau dos Ferros, países do Oriente Médio. Quando você professa a sua fé em Jesus, quando você crê em Jesus, automaticamente você é excluído da família. O irmão Wilton certa vez me contou um testemunho que é até de um livro, me falhou a memória. Diz que uma jovem lá aceitou a Jesus, a própria família botou veneno para ela, botou veneno para matá-la, porque não aceitava que ela estivesse a partir daquele momento ali adorando a Jesus e não ao Deus da família dela. O cristão sempre será perseguido, assim como Davi estava sendo perseguido aqui. E o que é que Davi faz? Qual é a atitude de Davi diante de tudo isso? Da traição, da perseguição, não apenas de Saul, mas dos seus próprios irmãos. A atitude de Davi, meus irmãos, não é buscar vingança, não é voltar lá na cidade que ele defendeu e matar aqueles que estavam lá entregando Davi. Não é amaldiçoar aqueles parentes ingratos, não é desejar o mal. Não, meus irmãos, Davi simplesmente busca Deus em oração. Meus irmãos, a oração deve ser a primeira atitude do cristão. A primeira atitude do cristão diante de qualquer perseguição que ele enfrente. A oração. Nós devemos orar. Essa é a primeira atitude. E, meus irmãos, fica muito claro, e Davi nos ensina no verso 3, olhem comigo o verso 3. A razão por que as pessoas perseguem o cristão é simples. Veja o que Davi diz, pois contra mim se levantam insolentes, violentos procuram tirar minha vida. Agora vejam a razão. A razão de alguém perseguir um crente,
A razão de alguém perseguir a igreja. Ele diz: eles não têm Deus diante de si. Eles não têm Deus diante de si. Ou seja, eles não se importam com Deus. Eles não estão nem aí para a vontade de Deus. A notícia, meus irmãos, que o rei Saul havia sido rejeitado por Deus e que Davi reinaria no lugar de Saul já estava se espalhando. A maioria do povo de Israel, por essa época aqui, já sabia que Deus havia rejeitado Saul por causa dos seus pecados e havia escolhido Davi para reinar no lugar de Saul. O povo já sabia que Davi era o escolhido de Deus para estar agora ali, diante da nação, guiando a nação nas batalhas do Senhor. Então o povo, quando está aqui, o povo de Judá, quando estava entregando Davi, Saul, quando estava perseguindo Davi, eles estavam perseguindo o escolhido de Deus. Eles estavam indo contra a vontade de Deus. Eles estavam rejeitando a vontade de Deus para a nação de Israel. Meus irmãos, quando uma pessoa persegue um filho de Deus, é isso o que ela está dizendo com a sua atitude: eu não estou nem aí para Deus, eu estou pouco me lixando para a vontade de Deus. Agora, meus irmãos, nem por um momento, pense que isso vai sair barato. Deus não deixa barato o sofrimento dos seus filhos. Uma hora, meus irmãos, a conta vai chegar e as pessoas que perseguem os filhos de Deus sofrerão as consequências, assim como Saul logo sofreria. Meus irmãos, eu não sei se você tem enfrentado se você chegou aqui enfrentando algum outro tipo de perseguição, seja na sua família, seja no seu trabalho, ou até mesmo dentro do seu círculo da igreja. Eu não sei se você chegou aqui sofrendo algum tipo de perseguição. E mesmo, meus irmãos, se nos próximos anos o Brasil for marcado por perseguições, não esqueçamos disso. A primeira coisa que nós podemos fazer, devemos fazer, é orar. Meus irmãos, a oração, ela nos ajuda a lidar com as perseguições. Ela fortalece o nosso ânimo. Ela nos lembra de que há um Deus Todo-Poderoso. Ela nos faz, meus irmãos, depender de Deus. E aqui eu chego ao segundo ponto. A segunda lição que nós aprendemos aqui nos versos 4 e 5 é que nós devemos orar, mas nós também precisamos confiar. Olha o que é que diz os versos 4 e 5. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem sustenta a minha vida. Ele retribuirá o mal aos meus inimigos. Por tua fidelidade, ó Deus, acaba com eles. Meus irmãos, Davi aqui, ele chama Deus de ajudador. É interessante que diante daquele poderoso exército que Saul tinha, que estava cercando Davi, nesse momento aqui, se o contexto histórico é o livro de Samuel, capítulo 26, o primeiro livro de Samuel, capítulo 23, Davi estava sendo cercado por Saul. E então Davi, mesmo sendo cercado, depois de ter sido entregue pelos seus próprios irmãos, Davi continua confiando. Davi continua olhando para Deus. Deus, a situação de perseguição está complicada, porque eu estou ficando cercado. Saul, os exércitos de Saul estão me cercando, mas o Senhor é o meu ajudador. O Senhor é o meu auxílio, é o Senhor quem me sustenta. Não é a minha força, não é os meus guerreiros habilidosos, é o Senhor quem me sustenta. Davi, meus irmãos, está nos ensinando que diante das perseguições, o que nós precisamos é orar e confiar. Agora, infelizmente, diante de perseguição, nem todas as pessoas agem da mesma forma como Davi. Diante das perseguições, agimos diferentes. Uns, por exemplo, quando a perseguição é intensa, por medo de morrer, ou por medo de perder alguém da família, simplesmente negam a fé, abandonam a fé.
Outros, diante de perseguição, eles acabam alimentando ódio no seu coração, a ponto de convocar, de tramar, de constituir exércitos para tentar se vingar dos opressores. Mas Davi aqui, meus irmãos, a atitude de Davi é confiar em Deus. A atitude de Davi aqui é entregar a Deus. E tem um contexto, e tem um ponto interessante no contexto. Por duas vezes o livro de 1 Samuel diz que Davi teve uma oportunidade ímpar de matar Saul. Ele ficou, por exemplo, dentro de uma caverna, só ele e Saul não percebia que Davi estava na caverna. E Davi era um guerreiro muito mais habilidoso. Os soldados mais próximos de Davi sussurraram: é agora, Davi. Deus entregou Saul na sua mão, mate-o. Mas Davi não faz isso. Porque Davi, ele sabe, olha o que é que o Salmo diz: ele se vingará dos meus adversários. Meus irmãos, a vingança pertence ao Senhor. E o Senhor é o único que detém esse direito. O Senhor tem o direito de se vingar. Olhe, por exemplo, meus irmãos, o que Paulo diz em Romanos capítulo 12, versos 19 e 21. Ele diz: meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é quem retribuo, irei. E ele acrescenta: façam o contrário. Se o teu inimigo tiver fome, dele de comer; se tiver sede, dele de beber. O texto não apenas proíbe a vingança, mas manda que nós façamos o bem àqueles que nos perseguem. Eu lembro de um dado interessante, quando as perseguições do 3º e o 4º século estavam fluindo de uma forma terrível. Houve uma peste muito grande, e até hoje os historiadores não sabem dizer que tipo de peste era aquela que assolou Roma, as regiões de Roma. E é interessante que enquanto os pagãos pegavam os seus membros doentes da lepra lá, botavam para fora de casa, os cristãos iam lá e cuidavam daqueles que haviam sido infectados. Muitos cristãos morreram naquela época, cuidando daquele povo que os perseguia. E qual foi o resultado? Os próprios perseguidores começaram a pensar: rapaz, tem alguma coisa errada aqui. Um filósofo da época diz: os cristãos são de outro mundo. Eles cuidam dos doentes deles e dos nossos doentes. É isso que Paulo diz em Romanos: fazendo isso, fazendo o bem, é como se você estivesse colocando brasas na cabeça da pessoa, a pessoa fica com a cabeça quente, pensando: rapaz, eu fiz o mal e eles retornam com o bem. Por quê? Porque o cristão não deve se vingar. O cristão deve fazer aqui como Davi, entregar a Deus o direito que pertence somente a ele. Em tempos de perseguição, o cristão diz para Deus: o Senhor é quem tem o direito de pagar. Pela tua fidelidade, pelo que o Senhor prometeu, Davi diz, por tudo aquilo que o Senhor disse que faria com aqueles que se voltassem contra os teus servos, cumpre a tua palavra, Senhor, porque tu é que tens o direito de se vingar. A atitude de Davi, meus irmãos, é importante, porque a confiança em Deus, meus irmãos, orar é importante, mas confiar em Deus, meus irmãos, a confiança em Deus é a âncora da nossa alma quando os ventos de tribulação baterem contra o nosso barco, contra o barco da nossa vida. É a confiança em Deus, é saber que tudo está nas mãos de Deus. Eu sei que algumas vezes nós questionamos alguns caminhos por onde Deus tem nos levado, e muitas vezes o medo, o desespero, que são normais em tempos de perseguição, em tempos de dor, muitas vezes esse medo nos leva a perder a confiança em Deus. Mas não esqueçamos, meus irmãos, não esqueçamos de forma alguma, Romanos capítulo 8, verso 31, em diante ele diz o seguinte: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará?
Cristo Jesus é quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia, ou a perseguição, ou a fome, a nudez, o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não confie nos seus sentimentos, confie nessa palavra. Seus sentimentos vão traí-lo. Quando a perseguição chegar, quando os problemas vierem, o seu sentimento, o seu coração irá traí-lo. Então confie nas palavras imutáveis do nosso Deus. O que Paulo está dizendo aqui, o que Davi está dizendo aqui nesse salmo, é que confiar em Deus, meus irmãos, confiar que Deus sempre terá um bom propósito para nossas vidas. Uma das formas que me faz manter a mente calma, quando eu vejo as coisas desmoronando, é que Deus deve ter um propósito muito bom para permitir o que Ele poderia impedir. Deus só pode ter um propósito muito bom para permitir uma coisa que Ele tem poder para impedir. Nunca se esqueça disso, meus irmãos. Nunca se esqueça disso. Se você está passando por alguma situação difícil, tão somente continue confiando nele. Ainda que o mundo, meus irmãos, ainda que o mundo vire o inferno, Deus continuará sendo bom. Deus continuou sendo bom quando José, traído pelos seus irmãos, foi vendido como escravo para o Egito. Deus continuou sendo bom quando Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados numa fornalha de fogo ardente. Deus continuou sendo bom quando Davi estava agora sendo perseguido injustamente. Deus continua e continuará sendo bom, apesar do filho dele ter sido esmagado naquela cruz pelos romanos e ter sido insultado pelo seu próprio povo. Deus sempre continuará bom, apesar de que o mundo seja um mundo de maldade, mas a maldade do mundo é culpa dos homens. A culpa é dos homens. A culpa nunca será de um Deus bom e gracioso, que muitas vezes somos como crianças. Ele permite o sofrimento, como nós seguramos os nossos filhos para serem vacinados. Tenho certeza que João Eduardo nunca entendeu porque, eu que não tenho coragem, mas nunca entendeu porque a mãe segura ele, para que alguém chegue e enfie uma agulha no braço dele. Mas é para o bem dele. É para o bem dele. O nosso Deus sempre será bom. O nosso problema é porque nós não sabemos o que acontecerá daqui a 5 minutos. E às vezes questionamos o nosso Deus, que não apenas conhece o que acontecerá há 5 minutos, mas determinou toda a eternidade. Ele conhece tudo, Ele controla tudo, e tudo um dia será para a glória dEle. Confiemos, meus irmãos, confiemos. Os homens são maus e Deus não tem nada a ver com isso, mas Deus é capaz de transformar o mal em bem. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é o que Paulo diz em Romanos 8:28. Então, quando a amargura, quando a perseguição, quando a dor chegar, então somente continue confiando naquele que deu a você o que você jamais conseguiria com as suas próprias forças, uma eternidade junto dele. As nossas leves e momentâneas tribulações nesse mundo produzirão para nós um eterno peso de glória. Confiemos,
Oremos, confiemos. E aqui, meus irmãos, eu chego ao terceiro ponto do texto. Nós devemos orar, nós precisamos confiar, mas, meus irmãos, versos 6 e 7, nós podemos adorar. Nós podemos adorar. Diante da perseguição oramos, diante da perseguição confiamos, mas diante da perseguição também adoramos. Também adoramos. Veja o que Davi diz, meus irmãos, verso 6. Eu te oferecerei sacrifícios voluntários. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque és bom. Eu te louvarei voluntariamente. Veja, meus irmãos, Davi não está aqui revoltado com Deus por estar enfrentando aquela situação tão injusta. Davi não está revoltado com Deus, meus irmãos. Ele não está aqui, meus irmãos, se perguntando de que adianta ser fiel a Deus? De que adianta permanecer fiel a Deus se só dá as coisas erradas? Se depois que o Senhor disse que eu ia ser rei, só vejo perseguição, só vejo traição, de que adianta ser fiel a Deus? Não é muitas vezes a nossa natureza carnal? Quando estamos passando por dificuldades, por tribulações, por provações, o que adianta? O que adianta servir desse jeito? Somos tentados algumas vezes a pensar isso. E Davi está dizendo aqui que não, meus irmãos, não. Ele não tenta barganhar com Deus. Ele diz, Pai, Senhor, se o Senhor me livrar, se o Senhor acabar com essa situação, mas de forma voluntária. É o desejo dele, é um sacrifício voluntário. Os sacrifícios, meus irmãos, eram os mais caros da época. Um sacrifício é o que era mais caro das ofertas do Antigo Testamento. E ele diz que de forma voluntária. Ele não está dizendo aqui, Deus, se o Senhor me livrar, não, de forma voluntária. É o desejo do coração de Davi adorar a Deus. É o desejo do coração de Davi ir até ele, apesar de estar sendo perseguido. Meus irmãos, Davi aqui, ele entende que Deus continua sendo Deus apesar das circunstâncias. Como diz aquela música, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Ainda que o mundo esteja entregue, desgovernado em maldade, o trono celeste ainda está ocupado. Há um Deus que controla todas as coisas. A sua dor não está além do poder dele. A sua dor, o seu sofrimento, a sua situação, você está vivendo como Deus planejou. E algumas vezes Ele planeja sofrimento. Eu sei que é duro, mas é verdade. Muitas vezes é o sofrimento que Ele traz sobre as nossas vidas, que desperta sobre a condição pecaminosa, de frieza espiritual, que muitas vezes estávamos vivendo. É claro que é maravilhoso servir a Deus, quando tudo está bom. Mas quando tudo está ruim, é também tempo de adorar a Deus. Muitas pessoas, meus irmãos, querem adorar a Deus apenas quando estão a mil maravilha. Mas é tempo de adorar a Deus, meus irmãos, quando tudo vai mal. Eu acho interessante na vida de Jó, que a Bíblia vai descrevendo Jó como um homem íntegro, reto e que teme a Deus. E aí, por causa daquela aposta de Satanás que chegou para Deus e diz, Deus pergunta para Satanás, você viu meu servo Jó? E Satanás, vi sim. Viu como ele é fiel? Aí ele diz, Satanás, também, o Senhor dá tudo a ele. O Senhor colocou uma cerca lá, tire tudo aí, você vai ver que ele vai blasfemar na cara do Senhor. E nós sabemos a história. E aí, meus irmãos, quando Jó recebe a notícia de que perdeu todos os seus filhos e todos os seus bens, ele rasgou a roupa, se prostrou e adorou. Meus irmãos, adorar a Deus foi para isso que o ser humano foi criado. O pecado de Adão trouxe sofrimento, mas a ordem para a raça humana ainda é adorar a Deus. E em tempos de sofrimento e de tribulação, nós precisamos adorar. Um dos testemunhos mais impactantes que eu vi nesse período da guerra da Rússia com a Ucrânia foi um pastor dizendo que enquanto o culto, no dia do Senhor, estava acontecendo, os sons das bombas caindo e a igreja, no subterrâneo lá, continuava a adorar a Deus. Não ao som das músicas, mas ao som das bombas. Porque, meus irmãos, mesmo diante das perseguições, nós podemos adorar.
Eu sei que é natural do nosso coração a gente se desanimar, a gente querer questionar a Deus. São tantos porquês quando a gente vê a maldade do mundo. Agora, como é que eu posso adorar a Deus, mesmo diante de toda essa maldade? E aí, meus irmãos, é onde eu concluo. E eu concluo com a resposta de Davi. Olha o que é que Davi diz no verso 7, porque a gente sabe por que é que Davi foi capaz de adorar, mesmo em meio à perseguição. Veja o verso 7. Davi está olhando para o futuro. Pois ele me livrou de todas as minhas aflições. A primeira coisa que Deus faz é livrar Davi das suas aflições aqui dentro, dos seus medos, dos seus temores, mas o melhor ainda estava por vir. Ele diz: os meus olhos viram. Pela fé, Davi está vendo que os inimigos dele seria derrotado, como de fato foi. Se vocês tivessem lido o contexto histórico, eu aconselho vocês a ler em casa, 1 Samuel capítulo 23. Quando Saul estava cercando Davi, quando Davi estava igual um rato na ratoeira, quando Saul ia pegar Davi, quando não tinha mais escapatória para Davi, chega um mensageiro e diz que os filisteus estão atacando a cidade de Israel. Imediatamente Saul pega o seu grande exército e volta para defender as cidades de Israel. E pouco tempo depois, ele morre na guerra contra os filisteus. Davi estava ali, mas ele sabia que Saul, que o perseguia injustamente, que ele disse que não ia matar Saul com suas próprias mãos, que confiou que Deus é o Deus da retribuição, é o Deus da justiça. O Deus em que ele orou e confiou, era Deus quem tomaria as providências, como de fato tomou. Um dos antídotos para que a gente possa adorar aqui e agora, mesmo em meio ao sofrimento, é olhar para o futuro. É olhar para o futuro. O hino que Júlia cantou inicialmente fala muito sobre isso. Não haverá tristeza nem dor. Não haverá. Olhe para o futuro. Olhe para aquele dia. Quando Davi compõe esse salmo, ele ainda estava sendo perseguido. Mas a lembrança de que Deus faria, olhar para o futuro, meus irmãos, fez Davi se encher de gratidão e fosse capaz de adorar a Deus, meus irmãos, naquela situação. Em tempos de dificuldade e tribulação, meus irmãos, lembremos do futuro. Não precisamos perder o sono, querendo nos vingar, angustiados. O nosso Deus tem um motivo muito bom para permitir que você passe pelo que você está passando. Tão somente ore, tão somente continue orando, tão somente continue confiando, tão somente continue adorando, porque Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Eu quero encerrar com as palavras de Jesus, capítulo de número 16, verso 33. Ele diz: falei essas coisas para que nesse mundo vocês tenham paz. Nesse mundo vocês passarão por perseguições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Não há, meus irmãos, nenhum poder no céu ou na terra que se compare ao cavaleiro celeste que Apocalipse 19 diz. Aquele guerreiro implacável que desce dos céus com as suas roupas manchadas com o sangue dos seus inimigos. Não existe exército russo, norte-americano, não existe exércitos dos infernos que possam se comparar ao campeão, ao único campeão que lutou todas as nossas batalhas, inclusive a nossa maior batalha, a batalha pela nossa salvação. Nada pode vencer esse Senhor dos céus e da terra. Ore a Ele, confie nele, adore a Ele. Esse é um antídoto para as perseguições, para lidarmos com as perseguições. Que Deus nos abençoe. Amém.